Tchan, 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 tchan. Ai, gente, tirei 9zão em Splacno, 9zão lindo, maravilhoso. Estou muito feliz e agora vim comentar com vocês como é que foi o meu parcial. Vocês tinham perguntado bastante pra mim no Instagram, vocês viram que eu estive super feliz, né? Saí da faculdade voando praticamente, de alegria por ter aprovado esse parcial. E enfim, vocês me perguntaram o que me tomaram e agora eu vim contar pra vocês. Pra quem tá assistindo esse vídeo em 2030, tá bom? Estamos em 2019. Agora, dia 13 de setembro, eu rendi o meu segundo parcial de anato, que foi o parcial relativo ao módulo de Splacno. E, gente, foi um módulo maravilhoso, foi o módulo que eu mais gostei, é um módulo que você se sente muito mais médico, porque, assim, locomotor a gente estuda muito articulação, topografia, ligamentos, essas coisas. Já em Splacno, gente, a gente estuda todos os órgãos, sabe? Desde coxo até perineu. Então, assim, é muito lindo, é um módulo realmente que você se sente na medicina, você estuda irrigação de tudo, você estuda clínico, gente, até um apendicite. Eu já sei dizer, falar sobre um pneumotórax, então, assim, fechou, entendeu? Lacrou, é um módulo maravilhoso. Na Catra 1, pelo menos, né, a gente vê muitos dos clínicos, então, assim, é realmente um módulo que você se sente muito mais médico e dá muito aquele amorzinho pela medicina. Nossa, ela é muito legal. Você realmente sente que tá no sonho da vida. Então, enfim, como eu já disse, esse foi um módulo que eu gostei bastante. E aí, eu agora rendi meu parcial na última sexta-feira e aprovei com um 9. Então, hoje eu vim contar pra vocês o que é que me tomaram nesse parcial. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aqui o like, se inscreve no canal. E pra quem tá chegando novo aqui, gente, eu também já fiz um vídeo sobre o primeiro parcial, o parcial locomotor, e também sobre regime de promoção, porque pra quem vai perguntar, sim, eu sigo no regime de promoção. Eu aprovei a segunda etapa, né, de Splacno, que foi o Choice Online, o Choice Presencial, e tirei mais de 7 no parcial. Então eu sigo no regime de promoção, e se Deus quiser, em neuro também seguirei. E se Deus quiser, vamos promocionar essa matéria, né? Vamos ver como é que vai dar até o final, como é que eu vou levar isso, mas enfim, ainda estou no regime de promoção, sim. Então, vamos deixar de enrolação e vamos falar como é que foi o parcial. Bom, como vocês já sabem, eu curso anatomia na Catra 1. E, enfim, cada cátedra tem o seu jeito de levar o parcial. Na minha cátedra, gente, acontece o seguinte. Na minha cátedra, a gente tem a parte oral e a parte prática. A parte prática vem primeiro e depois vem o oral. O prático é com o choice de 30 imagens, que eles botam imagem de tomografia, de cadáver, de frasco, de maqueta, de qualquer coisa que eles quiserem, dentro daquele módulo ali, e essas imagens estão disponíveis pra gente no Atlas da Cátedra, pra gente identificar. Então, eles vão marcar na tomografia, por exemplo, uma artéria e vão perguntar que artéria é essa. Você bota lá, sei lá, se for tronco celíaco vai estar. A, tronco celíaco, B, mesentérica superior, C, não sei o que, enfim. É assim o choice prático. E aí, depois do choice prático, você vai pra parte teórica. E como é que é essa parte teórica? A parte teórica é um teórico prático, na verdade. Por quê? Porque na parte teórica, eles podem tomar são 3 perguntas que eles tomam no parcial, e eles podem tomar 3 perguntas teóricas, então toma 3 perguntas, você vai responder teoricamente. Eles podem, por exemplo, tomar 2 perguntas teóricas e te levar para um frasco, então a terceira pergunta vai ser prática. Eles podem tomar todas as perguntas práticas, se eles quiserem te levar para um cadáver, para um frasco, para uma imagem, enfim, tudo prático. Ou eles podem, como eu falei, mesclar. A minha prova dessa vez foi mesclada. Vocês sabem que no módulo locomotor as minhas 3 perguntas foram teóricas. Agora não, nesse módulo foram 2 teóricas e uma prática, porque me levaram para uma imagem na parte do oral. Mas enfim, falando um pouquinho de como é que foi o choice. Gente, o choice foi basicamente, a gente entrou daquele jeitinho que vocês já sabem, a gente se sentou lá e enfim, eles colocaram a imagem. Foram passando as imagens. A gente tem 45 segundos para olhar a imagem, identificar a estrutura e marcar. E uma coisa importante aqui, são 2 temas cada prova. No caso, cada turno vai ter 2 temas de prova. Então, tem um tema vermelho e um tema azul. E aí, quando aparecer, por exemplo, a imagem lá, sei lá, uma tomografia, uma seta vai apontar, por exemplo, o fígado e a outra vai apontar a glândula suprarrenal. Uma vai ser vermelha e outra vai ser azul. Então, você tem que olhar, do lado da sua prova vai ter escrito o seu tema. Se for tema azul, você tem que sempre marcar a alternativa com relação à seta azul que está apontando, certo? Então, tenham isso em mente para não errar, porque aconteceu comigo que em uma das perguntas eu marquei a seta vermelha e não azul. E depois eu percebi, nossa, mas eu tô olhando pra seta errada, mas já tinha passado o tempo, então não podia voltar. O meu tema era azul. E enfim, acabou que teve um probleminha na hora que a gente foi fazer o exame e eles acabaram não passando as 30 questões. Então eles disseram, como teve um problema aqui no tempo e a gente não passou as 3 imagens pra vocês, a partir de agora os 100% vai ser 27 questões e não 30, já que vocês não viram essas 3. E a gente falou, tá, tudo bem, não tem problema. De qualquer forma, a gente sempre, pra aprovar, a gente tem que fazer 60% da prova. Então, no caso das 27 questões, vocês teriam que fazer 60. No caso de quando era 30,
seriam 18 questões no mínimo. E aí 27 eu não fiz essa conta, mas enfim, era 60% das 27 que a gente deveria fazer pra ter no mínimo 4, que é a nota mínima que a gente precisa pra aprovar a parte prática. Então, enfim, a gente fez o choice, olhou lá tudo certinho, e depois eles mandaram a gente, foram retirando os papéis da gente e mandaram a gente sair. E aí você sai e fica esperando no corredor. E, gente, eu juro pra vocês que quando você vai pro corredor é um momento de tensão. Por quê? Porque a agonia começa a tomar conta de você, entendeu? Você já rendeu o choice, você já tem uma ideia se você foi bem ou mal, e as pessoas começam a comentar sobre o choice, ou você vai começar a repassar com seus amigos e tal, e isso vai aumentando a ansiedade. Além do mais, a prova, a gente começou 5h30, só que aí esperou todo mundo chegar, então 6 horas, na verdade, começou o choice. 5h30 eles começaram a chamar, 6 horas começou o choice. Aí, 6h30 a gente terminou o choice, eles mandaram a gente sair, como eu falei, a gente foi pro corredor. Eles demoram mais ou menos 30, 40 minutos pra corrigir. Então, 7h10 eles começaram a chamar mesa por mesa. Só que, gente, minha mesa é 6 e meu apelido é com L. Então, imaginem que eu ia esperar muito para me chamarem. Então, 7h10 começaram a chamar as mesas. E aí, mesa 1, depois mesa 2, depois mesa 3, a minha era 6. Então, eu sabia que eu só ia render depois das 8 horas. E aí, além do mais, gente, você fica no corredor e, assim, as pessoas vão rendendo e vão saindo. Então, você vê gente saindo chorando porque desaprovou, gente saindo rindo ou gritando porque aprovou. Então, sabe, vai aumentando o teu nervosismo. Então, enfim, e tu não pode sair dali do corredor porque você não sabe a hora que vão chamar a sua mesa. Então, enfim, você tem que ficar ali mesmo. E aí, justamente, a gente foi ficando lá, eu fui conversando com as minhas amigas, a gente repassando e tal. E aí, chamaram finalmente a mesa 6. Isso era mais ou menos umas 8 horas já. E aí, a gente foi pra lá e tal. Era mais ou menos umas 8h20, se eu me lembro. A gente foi pra frente, aí começaram a chamar fulano, fulano, fulano. E de repente, literalmente, Ferreira Karen. Aí eu, show? Aí a ajudante foi lá, chamou a outra ajudante e deu minha ficha pra ela. Aí eu falei, é agora, Senhor, vai comigo que, se Deus quiser, vai dar certo. Tamo preparado. Enfim, a ajudante, eu botei minha bolsa e, gente, a ajudante, eu juro pra vocês, ela tava com uma cara, tipo assim, odeio o mundo, sabe? Com uma cara bem fechada. E ela chegou e perguntou como é que eu tava. Eu falei, muito bem, e tu? E ela falou, bueno, bem assim. Então eu já fiquei, nossa, essa tá de bom humor. Glória a Deus. Então na hora eu só pedi, Jesus, abençoe essa mulher, pra ela ser bem boa comigo. Então, enfim, botei lá minha bolsa e aí ela falou pra mim, ó, essa daqui é a ajudantita, porque, como eu falei, depois eu falo isso pra vocês, mas enfim, existem os ajudantes e existem os ajudantitos, que são os ajudantes da escola de ajudantes, que ainda estão se formando ajudantes. E aí, nos parciais, os ajudantitos podem acompanhar os ajudantes pra tomar ou pra ver como é que se toma um parcial. E aí, no meu parcial, tava a minha ajudante e essa ajudantita. E ela falou pra mim, a minha ajudante, no caso, a ajudante que tava me tomando, né? Ela falou pra mim, ó, ela que vai tomar seu parcial. Eu vou só fazer algumas perguntas e vou ficar observando. Aí eu falei, tudo bem, por mim tá ótimo. E aí, enfim, quando a gente entra do lado teórico. E aí, do outro lado a gente passava uma portinha e tinha os frascos, os cadáveres e as imagens. Então eu olhei pra ela e eu fiquei, nossa, tomara que ela me tome teórico. E aí ela falou, tem um banco ali livre, vamos sentar ali? Aí eu falei, nossa, ainda bem, teórico. E aí, ela se sentou, ela ofereceu o banco pra mim. Só que, gente, quando eu vou tomar a prova, eu fico tão nervosa que minha perna fica assim, sabe? Tremendo. Então, e tipo, meu pé fica assim mesmo. Eu fico batendo o pé no chão. E aí eu falei, não pode sentar. E ela falou, não, sente você. Daí eu falei, não, porque eu tô nervosa, então minha perna treme muito. Aí ela falou, tá bom, então eu sento, que eu tô mais velha, tô cansada. Aí eu, tá bom. E enfim. Aí a ajudante olhou pra mim, aí a ajudante falou pra ela, pode começar a perguntar pra ela. Aí a ajudante olhou pra mim e disse, vamos começar com o sistema de condução, que é o sistema cardionector. Aí eu falei, sistema cardionector, né? Aí ela falou, é. Aí eu falei, tudo bem, posso pensar? Aí ela falou, pode sim. Tome o seu tempo. Então, enfim, eu fiquei olhando pra baixo, olhei pro teto. Eu já sabia a resposta, porque assim, coração, gente, é um tema que eu mais sabia. Tanto que foi o tema que eu preparei pra apresentar. Não me perguntaram se eu tinha um tema pra apresentar, mas a primeira pergunta foi coração. Então foi tipo, bom, ganhei na loteria, né? E enfim, gente, a prova, sério, é uns picos, sabe? Que dá de nervosismo. Por quê? Quando a pessoa faz, vou te fazer uma pergunta. Aí tá bom, aí teu nervosismo vai lá pra cima, porque você fica pensando se ela vai perguntar uma coisa que você sabe ou não. Aí ela pergunta uma coisa que você sabe, você relaxa, você pensa, essa eu tenho. Aí você relaxa. Aí depois vem a próxima pergunta, aí sobe o nervosismo de novo. Aí depois você sabe a pergunta, aí desce. Então, assim, a prova tem esses picos de ansiedade.
E aí ela começou com o sistema cardionector. E, gente, eu falei tudo do sistema cardionector. Tudo. Depois ela perguntou pra mim a ubicação de cada parte do sistema cardionector. Aí eu falei, bom, o nódo sinusal tá no sulco, pro nódo sinusal na parede superior do átrio direito. O triângulo... O nó da veia tá no triângulo de Cote, sei lá, o ramo fascicular direito na trabécula septo marginal, o ramo fascicular esquerdo no septo interventricular, enfim, fui falando tudo. Aí ela, tá bom. Depois ela me perguntou a irrigação do sistema cardionector. Irrigação do sistema cardionector. Não é irrigação do coração, irrigação do sistema cardionector. Aí eu falei, irrigação do sistema cardionector. Ok. Aí pronto. Aí ela disse, tá bom. Não, e ela ainda perguntou dominância coronária. Aí eu falei a dominância coronária, depois ela perguntou qual era a importância da dominância coronária. Aí eu falei da história da irrigação do nódulo AV, e ela perguntou se ele era o marca-passo do coração. Aí eu falei, não, o marca-passo do coração é o nódulo sinusal. Ela perguntou por quê, eu expliquei, ok. Aí acabou a primeira pergunta. Aí depois a gente foi pra segunda pergunta. Ela falou assim, bom, tá bom, agora vamos pra próxima pergunta. Aí eu, tudo bem. Aí ela falou pra mim, vias espermáticas. Aí eu falei, ok. Me deu um tempinho pra pensar. Aí eu pensei, mais ou menos ali uns 10 segundos. Aí eu falei, tá bom, tô pronta. Aí ela, pode começar. Aí eu comecei. E assim, gente, sério, vocês têm que te amutear, entendeu? Não comecem direto pelo que ela tá perguntando. Assim, fala a generalidade e depois vai pro que ela tá perguntando. Assim, pra você mostrar que você sabe, não ir direto no tema. Então eu comecei, bom, primeiramente, as vias espermáticas são as vias que conduzem os espermatozoides. Eles são sintetizados no testículo e eles vão ser liberados no processo de ejaculação, enfim. Aí eu comecei a falar, desde os testículos estão tabicados pela túnica burrinha, formam tantos lobulistos. Em cada lobulisto você vai ter os túbulos seminíferos. Então, quando são sintetizados, os espermatozoides vão para os túbulos seminíferos, depois eles vão para reditestes. Aí eu falei tudo. Depois eu falei do reditestes, condutistas eferentes, epidídimo, aí falei que eles eram madourados aí. Aí depois eu falei que o epidídimo se continuava como conduto deferente, que tinha 5 porções. Aí ela, e quais são as 5 porções? Aí eu falei, porção tal. Aí ela, com que se relaciona tal porção? Aí eu, com isso. E a outra porção, com isso. Aí depois ela falou, e qual é a relação da porção pélvica? Aí, bom, a porção pélvica, primeiro ela passa lateral, depois se acha superior e medial à vesícula seminal. Aí ela, tá bom, e o que acontece depois? Eu, bom, a vesícula seminal tem um conduto, esse conduto se une com um conduto deferente e faz o conduto ejaculador. Aí ela, e onde desemboca esse conduto? Aí eu, no seno prostático da uretra prostática. Aí depois da uretra vai pra onde? Depois da uretra prostática vai pra membranosa, enfim, falei tudo. Aí ela falou, muito bem. Ela até deu um sorrisinho e falou, muito bem. Então eu sabia que essa pergunta tinha, lacrado. E aí ela falou assim, me deu 1 minuto. Aí eu falei, tá bom. Aí ela virou pra outra ajudante e falou assim, posso levá-la pro outro lado? E, gente, nessa hora você treme as bases, porque você pensa, frasco, ou imagem, ou preparado. E aí, os frascos e as imagens eu sabia muito bem. Só que assim, eu não queria que me tomassem uma das imagens que era resto de pelvis. Porque, gente, ressonância de pelvis é um exame horroroso, sabe? É muito difícil de identificar as coisas. E eu não queria resto de pelvis, então eu fiquei orando, Deus, não me leve pra resto de pelvis. E aí ela falou assim, vamos pra outro lado? Eu falei, vamos sim. Aí ela foi andando, aí ela passou a parte dos preparados, passou os frascos todinho e me levou pra imagens. Aí eu falei, nossa. E, gente, eu tinha dado uma aula de como ver imagens pros meus amigos na semana da prova. Então, assim, eu realmente sabia que eu ia bem em imagens. E aí ela me levou pra imagens e aí ela chegou na frente da imagem de ressonância de pelvis. Na hora, sabe? Eu fechei assim a mão. E eu pensando, meu Deus, eu não quero essa imagem. E aí tinha uma imagem de ressonância de pelvis, uma tomografia de abdômen, uma tomografia de tórax, se eu não me engano, e tinha uma radiografia de silhueta cardíaca. E aí eu olhei pra silhueta cardíaca e falei, nossa, só queria essa. Aí ela chegou perto assim, alisou a de silhueta cardíaca e olhou pro outro ajudante e perguntou, vocês estão usando essa? Que ele tava tomando um outro menino na imagens. Aí ele falou, não tô usando não. Aí ela olhou pra mim e falou, bom, essa imagem aqui, que era a imagem de silhueta cardíaca, gente. Quando eu contei pra minhas amigas depois que tinha me tomado de silhueta cardíaca, elas falaram, você deitou, né? Aí eu falei, nossa, deitei mesmo. Porque quando ela falou aquela imagem ali, eu falei, graças a Deus, sabe? Eu olhei pros céus e falei, Jesus, obrigado. E aí, porque era uma imagem que eu sabia muito bem. Silhueta cardíaca, tudo de coração, na verdade, foi um tema que eu basicamente sentei em cima. Eu adorei. Até porque eu quero ser cirurgiã cardiotorácica, né, gente? Então, coração é minha praia. E aí, justamente, ela pediu pra eu contar as costelas. Aí eu fui lá. Ela me deu um tempinho, na verdade, pra analisar a imagem. E na hora que ela falou isso, eu não entendi. Então eu fiquei olhando pra ela e ela falou, você tá pensando, né? Aí eu, tô sim. Aí comecei a olhar pra imagem, fingi que eu tava pensando. Aí eu comecei a contar as costelas. Aí ela falou, conte as costelas pra mim. Aí eu contei. Gente, literalmente, isso é uma pergunta imparcial, contar as costelas. E tem que contar certo.
E aí eu contei. A primeira tá aqui, a segunda tá aqui, a terceira, a quarta, a quinta, a terceira. Eu contei tudo. Aí ela falou, por que você contou as duas primeiras assim e as outras pelo arco posterior? Aí eu, bom, porque as duas primeiras, elas se sobrepõem e as outras eu vejo pelo arco posterior porque elas se articulam com as vértebras. Aí ela, e se articulam com a coluna? Ela, e como é que tá composta a coluna? Ligamento, aí eu, ligamento longitudinal, não sei o que, corpo vertebral, discos, não sei o que. Aí eu falei, aí ela falou, tá bom, e quais são as partes da costela? Aí eu falei as partes da costela e tal. Aí ela falou, e a assim anterior, se articula com quem? Aí eu, com o esternão, mas depende. Aí ela falou, aí eu ia falar esternão na verdade, aí depois eu falei, depende. Aí ela, por que depende? Porque existem 3 tipos de costela. Ela perguntou os 3 tipos. Aí eu falei, verdadeiras, falsas e flotantes. Então as flotantes não se articulam, as falsas por um cartílago comum e as verdadeiras por um cartílago independente. Aí ela, tá bom. Ok. Aí perguntou se eu vi o limite entre cartílago e osso. Eu falei que não. Aí ela falou, como é que se vê o cartílago na radiografia? Aí eu falei, como é que se vê o osso na radiografia? Eu falei. Aí depois ela passou pra silhueta cardíaca. Tá, agora me fale da silhueta. Aí eu falei, eu vejo isso. Aí eu falei, do lado direito a gente vê 3 coisas. O átrio direito, eu vejo na cava superior, eu vejo na cava inferior, que desemboca na parede superior e inferior do átrio direito. Ok. Aí fui pro lado esquerdo. Aí eu falei, o tronco pulmonar tá aqui. A primeira estrutura que a gente vê é a aorta ascendente, depois o cachado. Ela, e por que você vê a aorta ascendente em cima? Aí eu gesticulei, gente. Aí eu, porque o cachado faz assim e o tronco pulmonar faz assim. Então eles se cruzam. Aí ela, muito bem. Aí depois eu falei que tava vendo o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Ela, mas você não vê o átrio. Aí eu, sim, eu não vejo, só vejo a projeção dele, porque ele é mais posterior e superior no coração. Aí ela, muito bem. Aí depois ela perguntou o que era aquilo ali, aí ainda marquei músculo diafragmático, marquei os excessos coxos diafragmáticos. Aí ela falou, tá bom. Espera um minutinho. Aí eu falei, tá bom. Ela falou, fica olhando essa imagem aqui que eu vou falar com a ajudante. Aí eu, tá bom. E a ajudante tava do nosso lado. E ela também fazia perguntas. Tipo, enquanto eu tava, a outra me perguntava uma coisa, aí a ajudante ia e metia uma pergunta dentro. Aí eu, isso. Então, as duas basicamente me tomaram a prova. Aí elas saíram de perto de mim 1 minuto pra decidir minha nota. E eu fiquei lá. Só que, gente, nessa hora, eu já tinha respondido praticamente... não. Falta uma coisa. Depois, a última pergunta que ela me fez foi assim. Ela falou, quando você me falou onde estavam ubicadas as coisas do triângulo de Cote, as coisas do sistema cardionector, você não me falou os limites do triângulo de Cote. Aí eu falei, verdade. Ela falou, se você me responder, eu lhe dou 10. E, gente, na hora eu fiquei, meu Deus. E aí, era o triângulo de Cote. Então, são 3 limites. E eu só lembrei 2. Então, enfim. Foi a pergunta pro 10 e eu não consegui lembrar. Então, eu falei 2, ela falou, mas é um triângulo, tem 3. Aí eu falei, sim, mas eu não lembro. Aí ela falou, tá bom, vou decidir sua nota. Aí tá bom. Aí elas saíram e, tipo, nessa hora, como ela já tinha me feito a pergunta pro 10, eu já tinha uma ideia de realmente que eu já tinha aprovado. Então, assim, eu já fiquei, tipo, nossa. E aí elas voltaram. E aí a ajudante que falou, a ajudante então não falou mais. A ajudante falou, bem sério. Te felicito, estás aprovada, tenéis um 9, não sei o que, você é muito ordenada, sabes um montão, não sei o que. Aí eu... E aí, tipo, a gente não pode abraçar os ajudantes, nem nada, enfim. Regra da cátedra, não se pode, os chefes não deixam. Mas aí, gente, quando você tá nessas horas felizes, né, você surta. Então é óbvio que você quer abraçar, quer beijar, quer dar a mão. Então, enfim, aí eu falei assim, nossa, eu já posso ir, então? Ela falou, pode. Aí eu peguei a mão das duas, assim, fiz assim, aí eu, graças, ustedes são diosas maravilhosas. Eu disse que elas eram deuses maravilhosos. E saí, sabe, literalmente, eu saí correndo, gente. Eu peguei minha mochila e, enfim, saí. E aí, quando eu cheguei do lado de fora, aí meus amigos me viram. Aí eles, e aí? Aí eu gritei, 9, aproveite, isso aqui. Enfim, basicamente, foi esse meu parcial. E, gente, dá um nervoso, assim, eu sei que, tipo assim, Splachna é um tema enorme, é um módulo enorme. E tipo, a gente fica com medo de que perguntem coisas difíceis. Mas, gente, no parcial, assim, eu achei que foi um parcial totalmente condizente com o que eu tinha estudado, com tudo que eles tinham falado. Porque, assim, todo mundo dizia pra gente que coração era um tema super tomado. E metade dos meus amigos foram tomados coração, gente. E, assim, inclusive, 10 minutos antes de eu entrar pro meu parcial, uma amiga minha tinha me dito, amiga, me tomaram irrigação do sistema cardionector. Aí eu, nossa, que tema estranho e tal. O que foi que você disse? Ela, eu disse isso. Aí eu, também o que eu diria. Aí ela falou, nossa, aliás, você sabe a irrigação da fibra de Purkinje? Aí eu, não sei ela, é artéria tal. Aí quando eu cheguei lá dentro, me perguntaram a mesma coisa e eu disse, a irrigação das fibras de Purkinje é artéria tal, que minha amiga tinha me dito. Então, assim, metade das pessoas realmente foi tomada coração. E, enfim, é um tema muito importante de Splachna. E também, imagens, eu achei que, tipo, foi
de boas. E assim, na verdade eu gostei de não ter sido só teórico, porque quer queira, quer não, em neuro não tem preparado. Então eles vão tomar ou frasco ou imagem. E todo mundo é tomado imagem em neuro. Então eu achei legal o fato de terem me tomado imagem agora, porque quer queira, quer não, eu já aprendi como é que eu tenho que apresentar uma imagem quando eu for render neuro, porque provavelmente vai ser com imagem, certo? Porque eles botam lá vários cortes de cérebro e tal, enfim. Então, enfim, é isso, foi esse meu parcial. E aí, no final das contas, eu aprovei com 9 no Choice e 9 no Teórico. Das 27 do Choice, eu fiz 25, e aí fiquei com 9. E no oral, elas me deram 9 também, então eu fiquei com a média 9. Sigo na promoção, no regime de promoção. E, enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, enfim, quando vocês forem render o parcial de vocês, tenham calma, estudem e tenham clareza na hora de falar, tá? O ajudante, ele vive de anatomia, então ele adora anatomia e ele gosta que as coisas sejam ordenadas. Então explica direitinho, tenha calma, respira fundo e vai dar certo, tá? Então, enfim, um beijo e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do meu parcial, porque eu gostei.